Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a Comunidade, todo sábado a partir das 13 horas. E hoje é um dia especial, né? Semana Farroupilha, dia 20, hoje sim, né? Os gaúchos estão fazendo aquele desfile lá na Avenida Bento Gonçalves, né? E todo o estado aí, né, acontecendo vários eventos. E hoje eu estou trazendo um gaúcho, né? Um gaúcho político, né? Um gaúcho que, né, é nosso representante na Câmara de Vereador, né? Paulo Coitim, vereador, né? E sempre defendendo, né, a cultura gaúcha. Teve a Semana da Pátria, né? O Paulo Coitim sempre envolvido na Câmara de Vereador, né, com esses eventos. E eu gostaria que o Paulo nos falasse aí, né, para o pessoal, o que está acontecendo hoje e nessa Semana, né, da Pátria, que também participou muito aí. Gostaria que nos falasse aí, esse mês de setembro é um mês que tem muita atividade, né? Teve a Chama Crioula, que também, né, tem aquele desfile que eles fazem, né, pela região sul, e depois chega a chama para ser acendido aqui na praça, né, na Praça Antônio Zatter, né? Antônio Zatter. Boa tarde, Paulo Coitim. Recado aí, né? Tu que é gaúcho, né? Porque os CTG que estão tudo nos assistindo nesse momento aí e estão lá comendo churrasco, um carreteiro gostoso, né? Gostaria aí que tu, né, passasse essa mensagem aí para o nosso Rio Grande do Sul e para a nossa cidade de Pelotas aí, que cultiva muito aí a cultura gaúcha. Então, a ti e os telespectadores, eu vou iniciar assim. Na hora do chimarrão se reúne a gauchada, erva buena, cuia grande, uma chaleira enfumaçada, um verdoleio de um violão, o amargo de mão em mão enquanto enrola-se um palheiro, bem no meio do braseiro um tição verdolendo arde. Eu digo, neste momento, gauchada, prendas e peões, buenas tardes. Que alegria, Valdir Duarte, mais uma vez estar participando do programa UPACAF e a Comunidade, especialmente neste dia 20 de setembro. Data máxima, data magna do nosso Rio Grande, esse estado que a pata de cavalo, lá em 1835 até 1845, foi a Guerra Farroupilha, Guerra dos Farrapos, onde os homens, não é, com seus cavalos, lutaram e muito, em minoria, contra o Império. Lutaram na ponta da adaga, da espada, lutaram com o que tinham, contra o Império. Foram vencidos, mas não foram derrotados. O Rio Grande, acima de tudo, é um exemplo de garra, determinação naquilo que eles defendiam. Era a minoria contra a maioria, mas nós lutamos. Os gaúchos lutaram muito, pelearam pelos campos do nosso Rio Grande, principalmente a nossa região aqui, tornando Farroupilha, aliás, Piratini, a primeira capital farroupilha. Depois foi Caçapava do Sul. A nossa região envolveu-se muito nesta Guerra dos Farrapos, que começou pelo Pampa, começou aqui na região Bagé, Aceguá, teve a Batalha de Aceguá, de Seival, chegando a Piratini, vindo aqui na nossa região de Pelotas, na região de Canguçu, também teve muitas lutas sangrentas aqui nos nossos campos, nas nossas terras. E hoje nós chegamos em 2025, em outro tempo, em outro momento das nossas vidas. Mas parece, pelo que conta a história, foi ontem tudo aquilo. Está muito presente na memória dos gaúchos toda aquela luta, toda aquela guerra que aconteceu lá em 1835. Por 10 anos foi essa guerra. A história nos conta, os livros de história nos contam tudo aquilo que aconteceu. Perdemos muitas pessoas inocentes, muitos gaúchos foram abatidos em campo e batalha, mas nunca se entregaram. Esta guerra sangrenta que naquela época aconteceu, nós lembramos até o dia de hoje não como derrotados. Nós somos sobreviventes dessa luta, dessa batalha. Aliás, a gente é fruto de sobrevivência todos os dias. Nós lutamos contra o sistema, digamos assim. E esta luta, que eu digo sempre que é uma luta desigual, é os maiores contra os menores, e a gente sobrevive desse sistema maluco que a gente que vivencia até hoje, e principalmente nesse momento atual, e aqui entra na questão política, quando as extremidades da política se afloram cada vez mais. É a esquerda contra a direita, é a direita contra a esquerda, se atacam simultaneamente ou diariamente nos principais debates das casas ativas do Estado do Rio Grande do Sul, e eu sou um vereador de um campo mais de centro, eu não sou das extremidades, eu sou do diálogo, da construção, acho que é isso que nos permite avançar em várias políticas públicas do nosso município e no país afora. Mas, Valdir, como tu falaste,
Nós vivenciamos recentemente, no 7 de setembro, a Revolução, aliás, a Semana da Pátria, também é um marco para o nosso país. Recentemente, a gente esteve ali no Exército Brasileiro, no 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, onde a chama da Semana da Pátria estava ainda na pira, acesa. Fizemos a fusão das chamas, com a chama que chegou a pata de cavalo lá de Caxias do Sul, a centelha da chama crioula chegou ali, nós fizemos a fusão do fogo simbólico no domingo, outro domingo passado, e a gente fez a fusão e ali literalmente foi apagada a chama da Semana da Pátria. Terminou ali, encerrou ali as festividades da Semana da Pátria, e nós levamos até o altar da Pátria, ali na Praça Dom Antônio Zatter, a chama, uma centelha da chama crioula, onde por toda uma semana tem várias festividades. Nós estamos vivenciando hoje o Dia do Gaúcho, com várias festividades e acontecimentos lá na Associação Rural, onde a parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, com a Prefeitura Municipal, com a Câmara Municipal de Pelotas, está tendo várias apresentações de músicos pelotenses, pessoas nossas aqui, apresentação de colégios, também uma sessão solene, desculpa, Valdir, da Câmara, entregando a medalha João Simões Lopes Neto, a honrarias essas gaúchos que se destacaram muito pelo nosso gauchismo, principalmente aqui da região sul, da nossa Pelotas, a nossa Princesa do Sul. E essa região, falasse em Piratini, Piratini foi a capital, né, do Rio Grande do Sul. Foi a primeira capital farroupilha, a primeira. Que tem uma história, ainda conserva aqueles casarão lá, né, na cidade de Piratini. Como Pelotas também cultiva muito, né, falasse em Simões Lopes, é daqui, de Pelotas. Pelotense, né? daqui, claro. Pelotense aí, que tem uma história aí, né, tem uma história muito grande aí, defendendo a cultura, né, a cultura pelotense, a cultura do Rio Grande do Sul. É importante a gente falar sobre cultura, né? E falasse aí, vamos falar sobre o CTG, né? Eu acho que tu é um cara que cultiva muita história do CTG também aqui no nosso Pelotas. Vamos à União Gaúcha. O que tu conhece da União Gaúcha, da história, como surgiu a União Gaúcha? Né? Claro, eu estou te botando uma fria, nem conversamos antes sobre isso. Não, mas não há problema, Valdir. A União Gaúcha tem mais de 120 anos. Ela é quase da época da Revolução de 45, lá da Guerra dos Farrapos. A União Gaúcha, esse centro de tradição gaúcha que representa muito para nós, ela é constituída por homens e mulheres, prendas e peões, que, no transcorrer dos anos, sobreviveram todas as etapas da Revolução Farroupilha. Famílias conhecidíssimas, de nomes, digamos assim, em Pelotas, fazem parte do CTG da União Gaúcha. Nosso centenário da União Gaúcha, onde a gente faz, em seguida, a gente faz jantares, festas, e eles concedem, eles permitem que a gente possa fazer ali uma casa acolhedora. Eu tenho um carinho muito grande pela União Gaúcha, que passa, assim como outros centros e outros CTGs, por dificuldades financeiras. A gente sabe, nós vivenciamos recentemente a pandemia, que afastou todo mundo, literalmente, de CTGs. Não tinha dança, não tinha invernada, não tinha fandango, não teve nada. Então, deixou de arrecadar muito recurso. A União Gaúcha passa por lei financeira, assim os outros CTGs também. A gente tem tentado ajudar, estamos ajudando, colocamos emendas impositivas, recursos, para que eles possam sobreviver nesse momento de dificuldades para todos nós. E a União Gaúcha, recentemente, também, durante a pandemia, abriu as portas. A União Gaúcha, durante as cheias, enchentes, também abriu as portas para que pudessem ser feitas as refeições diárias, para que entregasse para as pessoas que tanto precisaram naquele momento. Então, eu tenho um carinho muito especial pela centenária União Gaúcha, esse centro de tradição gaúcha que muito representa, não só apenas para mim, para todos nós pelotenses e para todos aqueles que gostam do tradicionalismo. Sou um defensor nato da tradição gaúcha. Sou o presidente da primeira Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e Tradição Gaúcha na Câmara Municipal. Nunca existiu em Pelotas uma frente parlamentar para tratar exclusivamente sobre o gauchismo, sobre o tradicionalismo. E eu apresentei a proposta, aprovei em plenário, sou o presidente e trabalho muito nesse sentido, defender a cultura. Dentro do Centro de Tradições Gaúchas, dos CTGs, também tem as famílias constituídas que apresentam meninos, prendas e peões pequenininhos, que desde pequenos começam a conhecer a cultura gaúcha e vão cultivando, se apresentando por todo o Rio Grande do Sul afora. Foram várias vezes campeões em vários eventos regionais, estaduais, e isso é muito importante para Pelotas, porque divulga a nossa cidade ao estado afora. Aliás, para o Brasil todo. Muitas vezes a União Gaúcha, através das suas invernadas, já participou de eventos a nível nacional. E eu tenho um carinho muito especial pela União Gaúcha. Hoje tem muitos sócios lá na União Gaúcha, muitas famílias que a cada semana participam dos eventos, das invernadas, das festividades que lá acontecem. Aliás, recentemente, há 2 anos atrás, nós realizamos ali o FECARS, a Festa Campeira do Estado do Rio Grande do Sul, onde teve ali mais de 5.000 pessoas participando do evento.
todo o estado, todas as regiões tradicionalistas, que são 31, estiveram aqui conosco, representando as suas regiões, teve rodeios, tiro de laço, gineteadas. Foi um evento maravilhoso de 3 dias, que a gente acolheu o tradicionalismo gaúcho, que ficou 3 dias acampados aqui, recentemente, ali na Associação Rural, ao lado da União Gaúcha, mas que também cedeu espaço para que os cavalos pudessem ficar ali por um período, até a gente poder realizar aquele grande evento que foi o FECARS edição 2022, a maior festa campeira promovida pelo MTG e a 26ª região tradicionalista da cidade de Pelotas e região sul. Alguma história aí do Negrinho do Pastoreiro, né, que é, né, também o CTG do Negrinho do Pastoreiro, aí, uma história que tem aí, né, e também é um CTG antigo lá no Areal, né, então gostaria que tu, claro, conhecimento tem no tradicionalismo. Então vamos conhecer um pouquinho aí, que o Paulinho tem muito para nos passar sobre esse conhecimento da criação desse CTG, da data que eu sei que tu tem conhecimento. Valdir, eu participei inclusive agora durante a Semana Farroupilha, das rondas crioulas que aconteceram CTGs. Um dos CTGs que visitei foi o Negrinho do Pastoreio. Também um CTG que foi constituído por homens e mulheres daquela região, principalmente próximo ali às charqueadas, que sofreram muito naquele período das charqueadas, né? E que realmente os afrodescendentes participavam e participam muito dos eventos que acontecem no Negrinho. Um CTG também que tem suas dificuldades. Eu nunca vou esquecer de um cidadão que doou praticamente sua vida toda para o CTG Negrinho, que era o tio Bastião, Negro Velho tio Bastião. Um homem fantástico, um homem que viveu a sua vida dedicada ao Negrinho do Pastoreiro e que nos deixou. Não faz tantos anos assim, mas nos deixou. Partiu, assim como todos nós vamos partir um dia desse plano. E ele fez muito para aquele CTG. Também um CTG que marca a tradição, que resgata a tradição gaúcha, muito ligado aos afrodescendentes, né? Digamos que assim, um CTG dos pobres, daqueles que participam lá. A gente vai lá, participa dos jantares, dos fandangos, das rondas, quando tem anualmente. Eu tenho um carinho também muito especial pelo CTG Negrinho do Pastoreio, que representa muito ali no Areal, que acolhe as famílias, que passa por dificuldades financeiras também, está recebendo a emenda agora do governo do estado para reformar o telhado, vai deixar tudo certinho, tem que ser, porque no passar do tempo, o Negrinho tem também mais de 50 anos de edificado naquela região, um CTG que precisa de manutenção, precisa de atenção do poder público, porque acolhe as pessoas, acolhe quando o município precisa de fazer vacinação, ele abre espaço. Durante as cheias também acolheu as pessoas. É um CTG muito humanitário através da sua patronagem, que está nos acompanhando agora com certeza, né? E daqui a um pouquinho eu saio daqui, estou me deslocando novamente lá para a Associação Rural para continuar os eventos nesta tarde de 20 de setembro, data magna do nosso estado. Vamos falar sobre Tomás Luiz Osório, que também é uma tradição aí, é um CTG antigo também em Pelotas, né? Também é um dos mais antigos, né? Família Tomasiana, que também tem um carinho muito grande. Estive também no Tomás, também tenho ajudado muito o Tomás Luiz Osório, que passa também por dificuldades, né? Eles no transcorrer dos tempos foram acumulando algumas dívidas, ampliaram o CTG, precisa de reforma. Eu mesmo coloquei recurso por emenda impositiva do município e não vai poder acolher, porque não estão em dias com todas as suas negativas. Tem algumas dívidas que não conseguiram pagar a tempo para que a gente pudesse estar alocando esse recurso para o CTG. Eles estão num processo lá, talvez vão ter que se desfazer de alguns bens. Eles têm um terreno muito grande lá. Muito provavelmente agora nos próximos dias a patronagem está reunindo lá os membros do CTG para deliberar isso. Precisa vender um pedaço do terreno para saldar as dívidas e reformar o CTG. O CTG também precisa de reforma. E é um CTG muito acolhedor. As pessoas procuram muito o CTG Tomás. Família tomasiana, exemplo de dedicação, de trabalho, empenho e responsabilidade com o que fazem. E também é um CTG que representa Pelotas nos mais variados eventos do Estado do Rio Grande do Sul, quando tem, e são convidados. Lá está o CTG Tomás Luiz Osório, que abre as portas sempre para todos e todas, independentemente do momento, daqueles que precisam de um espaço, estão sempre à disposição da comunidade, porque são pessoas que têm essa visão de inclusão da comunidade juntamente com o CTG. Os CTGs, os Centros de Tradição Gaúchas, são espaço, digamos que, extensão dos nossos lares. Sempre que precisamos do CTG Tomás, somos acolhidos com muito carinho e tenho um respeito muito grande por aqueles que lá estão hoje. Principalmente o Mauro, que está hoje na patronagem. Nós perdemos o ex-patrão que recentemente faleceu, o Bruno Ludwig, um grande amigo parceiro também, que veio acometido de um câncer há muito tempo, acabou infartando e faleceu o Bruno.
Fica aqui também, pela televisão, os nossos sentimentos à família, a Ana Elisiane e seus filhos, porque são pessoas do bem que muito ajudaram. Aliás, o Bruno seria, esse ano, o nosso patrono da Semana Farroupilha. Partiu, ficou representando a sua esposa, em memória, está participando conosco das festividades, de um momento tão lindo que está sendo a Semana Farroupilha 2025 na cidade de Pelotas. Então vamos agora, eu acho que é novo ainda, né? O Farrapos, ali na bairro Pecrespo, Santa Terezinha ali, né? Naquela região ali. Tá? Eu gostaria que tu nos passasse o Farrapos da mesma forma, não é, Valdir? É um CTG que abriu as portas durante as cheias aqui em Pelotas. Muitas pessoas, centenas de pessoas ficaram hospedadas, se alimentando no CTG Farrapos, que abriu as cancelas do rancho, acolhendo as pessoas. Também estive várias vezes por lá, também um CTG que precisa de ajuda, porque, como eu te falei, ficou muito tempo com as portas fechadas durante as cheias, as pandemias que tiveram na nossa região e no país, tiveram que abrir as cancelas e as portas para acolher as pessoas. Hoje precisa de manutenção, estamos também sempre atentos e tentando buscar e colocar recursos no CTG. Também vai receber uma emenda para que possa fazer as reformas necessárias no CTG Farrapos, que também muito acolhe, é uma marca da Santa Terezinha, o CTG Farrapos, de toda aquela comunidade. A prefeitura, quando precisa de espaço, eles concedem, abrem as portas para que os eventos da prefeitura, quando preciso for vacinação, se for a regularização fundiária da região, acolhe as pessoas por lá. É um CTG muito atencioso e daqui já transmito meu sinchado abraço a todos os membros da patronagem e aqueles que fazem parte das invernadas e do CTG Farrapos da Santa Terezinha. A tradição gaúcha aí, Pelotas está bem, né, representada através do CTG. Tem algum CTG que eu não citei ainda? Porque já contemplamos várias regiões, mas... Tem no Fragata, temos o CTG Herança Campeira, nós temos um CTG lá que também abre as portas para as pessoas, para toda a comunidade. Na verdade, o Centro de Tradição Gaúcha são CTGs que a gente tem um carinho muito grande por todos eles. Sanga Funda também tem um CTG muito bom, que é novo, que passou por um problema muito sério lá também, com o vendaval, acabou perdendo muitas telhas, a gente foi lá, ajudou, colaborou, ajudou a reconstruir o CTG e hoje é uma marca na Sanga Funda, que acolhe muitas pessoas daquela região, que ninguém mais acreditava naquele CTG. Hoje é uma marca de acolhimento, que as pessoas são acolhidas pelo CTG e participam das suas invernadas, dos seus fandangos. Isso é muito importante também, que participou ativamente da nossa Semana Farroupilha. Um outro CTG que poucas pessoas conhecem, talvez alguns conhecem, mas não sabem que existe, dentro do nosso Colégio Agrícola, o ex-Colégio Agrícola, hoje é a escola... o KVG, o nosso KVG, o Visconde da Graça, onde tem um CTG lá que é mais de centenário, né? Que é o CTG Rancho Grande. É muito lindo. Ele é um CTG que acolhe os meninos e meninas sonhadores que estão estudando, fazendo cursos técnicos na agropecuária, na viticultura, lá no Rancho, no KVG. Aliás, a minha esposa é médica veterinária lá. Também é um CTG muito acolhedor, que abre as portas, que abre as suas cancelas para acolher os alunos, alunas e as famílias dos seus alunos, que estão lá durante a Semana Farroupilha, sempre tomando um mate aquecido com água de cambona no braseiro do fogo, e é um CTG que eu tenho um carinho muito grande também para o nosso Rancho Grande. E nessa data, né, desde dia 19 já está aquele churrasco, aquele costelão lá, né, no CTG aí, né, me fala sobre as atividades desse CTG, né, que está acontecendo nessa data muito importante aí, que são os CTG aí, né, a programação aí que está acontecendo. A principal delas é as rondas, né? Todas as noites, durante a Semana Farroupilha, tem as rondas, onde um CTG vão visitando outros. Tem o caldo, que é muito bom, um caldo que é feito com granito, que é feito com osso, que é feito com carne. O granito que fica dentro do osso, né? Ele é fervido. Ali tem... Aquele belo sopão que se chama, o sopão, né? É o sopão, literalmente sopão. Nós, gaúchos, chamamos que é o caldo. E que é muito bom. E que a gente sabe que, com todas as dificuldades, os CTGs estão mantendo essa tradição, que é linda, que é bonita. Então, durante a semana toda, todos os CTGs fizeram as rondas. Agora a gente está fechando a semana, hoje, 20 e 21, fechando a semana Farroupilha lá na nossa Sindicato Rural, na Associação Rural de Pelotas, onde está tendo vários shows. Jari Terres, Rui Carlos Ávila, Quininho Dornelles estão se apresentando por lá. E ainda hoje, no dia 20, tem de tarde, tem de noite. Amanhã, 21, também, da mesma forma, estamos fechando a semana Farroupilha lá, juntamente com a Associação Rural, onde, juntamente com a Secretaria de Turismo de Pelotas, que nos ajudou muito a fazer esse evento, e é uma das secretarias que mais se dedicam nesse sentido,
lá no Sindicato Rural, está sendo um momento muito lindo, com essas belas apresentações, estão dando oportunidade, essa grande parceria com a Prefeitura Municipal e com a Câmara Municipal de Vereadores. Nós colocamos recursos também para ajudar e não se perder na essência aquilo que é nosso, que é a tradição gaúcha, que é uma cultura. A gente ano que vem quer ampliar mais, fazer o nosso acampamento Farroupilha em Pelotas, uma semana toda de atividades, com os acampamentos CTGs que possam estar junto conosco. Os CTGs que lá estão vendendo roda de carreta, estão fazendo almoços, estão fazendo jantas, para que possa também estar levando um pouco dessa cultura para a comunidade pelotense, pelos seus visitantes que estão visitando, não é, a Associação Rural e conhecendo um pouco mais da nossa cultura, da nossa arte gaúcha. Em Porto Alegre tem um acampamento, né? Acho que Pelotas seria importante criar um espaço para reunir todos os CTG, né? Num espaço desse, nessa semana, assim, né? Onde a população pode fazer aquela visita, né? E saborear uma janta, e aí já está colaborando com o CTG que está executando aqueles eventos ali, né? Onde reúne a gauchada toda, né? Sim, Porto Alegre, Valdir, passou e está passando, vai fechar agora a semana, mais de 500 mil pessoas. Durante a semana, 500 mil pessoas. Vai ser o dobro do que passou na Fena Doce, por exemplo. E não se paga ingresso. Entra, participa. Os CTGs estão por lá também, com vários eventos, festividades, acolhendo as pessoas. Tem o fogo de chão, tem o braseiro, tem o costelão, tem a roda de carreta, tem o arroz de carreteiro, tem muita coisa boa por lá. E assim a gente quer fazer aqui em Pelotas nos próximos tempos. Uma semana Farroupilha integrada entre os CTGs, cada um levando um pouco do que é seu, demonstrando a cultura gaúcha para a nossa cidade e região, para aqueles que vão nos visitar durante a Semana Farroupilha vindoura, que vai acontecer ano que vem, num tamanho maior, e já com muitos visitantes nessa Semana Farroupilha 2025. E aqui na região sul tem várias cidades aí que tem CTG, que poderia se juntar num acampamento desse grande, né? Que poderia lá, aí faz aquela visita, vem o pessoal para conhecer o CTG daqui e também já saber que lá o seu CTG lá da sua cidade também está ali, né? Então é importante essa integração que existe lá em Porto Alegre, né? Nós temos aqui na região 2 regiões tradicionalistas, 26ª, que é composta por Pelotas, Capão do Leão, Turuçu, Arroio do Padre e Pelotas, eu falei, né? Os CTGs aqui da região. Herança Campeira, ali do Morredondo, faz parte junto conosco. CTG aqui do Capão do Leão também, onde teve rondas e teve várias festividades. É importante que a gente possa fazer essa cultura, fazer vivenciar aqui na região. Canguçu, por exemplo, que é uma das maiores regiões, 21ª região tradicionalista, também tem muito CTG. Lá tem o Joaquim Paulo de Freitas, CTG Sinuelo, CTG Desgarrados, são CTGs que eu conheci muito de perto. São João da Boa Vista, enfim, são vários CTGs lá em Canguçu, também que fazem uma semana integrada com os CTGs, levando a marca do gaúcho, não deixando apagar na essência aquilo do que é nosso, a nossa cultura, vivenciar juntamente a comunidade aquilo que a gente não quer que se apague no nosso Rio Grande, que é a maior marca que nós temos ligada à cultura gaúcha, que é a Semana Farroupilha, que é lembrar a Guerra dos Farrapos, essa luta sangrenta que muitos nós perdemos, mas que nós ganhamos muito na resistência, na garra, mostrando para esse país afora que aqui tem gaúcho de verdade, aqui se canta o hino rio-grandense em qualquer evento. Todo mundo canta, é bonito de ver. É o único estado que sabe cantar o hino rio-grandense. Da frente para trás, de trás para frente, eu canto. É o nosso hino rio-grandense, que é divulgado aos 4 cantos durante essa Semana Farroupilha. Cultivar, né? Cultivar a nossa tradição, né? Cultivar, fazer com que, desde pequeno, e a gente vê a criançada, jovens já todo pinchado, indo lá para aprender a chula, como se chama, né? O sapateado, né, a dança, o maçarico, né? Então, eu não entendo nada, eu só vou dizendo que eu vou ouvindo, né? Mas sou gaúcho, né? Não estou de bombacha, mas a tradição está na gente, né? Então a gente. Birinha, vamos ter que dar um jeito com o Valdir, Birinha. O Birinha. Vamos dar um jeito aqui, arrumar umas bombachas para o Valdir, um lenço, e ano que vem ele vai estar tapado a tradição do Rio Grande também. E tu também, Birinha. Birinha, temos alguma imagem aí de alguns acontecimentos aí nessa semana aí que passou, Birinha? Vamos lá então, Birinha, só para ver. O Birinha está preparando, selecionando imagens lá. Selecionando aqui uma imagem. Se tu tiver alguma imagem, só para dar um exemplo, Birinha, acho que não vai ser tão difícil para ti. De repente aí no YouTube, do acampamento Farroupilha de Porto Alegre, para as pessoas terem uma noção do que envolve a Semana Farroupilha na capital gaúcha. Eu acho que no YouTube, não sei se tu consegue passar para a TV,
deve ter alguma coisa importante, que mostra um pouco da marca do gaúcho, o que acontece na grande capital, né? Que é a capital do estado, que é Porto Alegre, onde estive recentemente e tive de passagem muito rapidamente do acampamento Farroupilha, fiquei impressionado com o que vivenciei lá. Muito lindo o que está acontecendo em Porto Alegre, essa unidade, essa coletividade, esse momento de integração entre CTGs que participam da Semana Farroupilha na nossa capital gaúcha. E é o sonho que a gente quer fazer aqui em Pelotas e região, uma Semana Farroupilha integrada também, quem sabe o ano que vem não seja um tamanho maior, esse ano um tamanho menor, com apresentações artísticas, envolvendo as escolas do município também, está sendo acontecendo, com os CTGs e com alguns gaúchos aqui, que foram contratados para a sua apresentação. Falei aqui o Ricardo Závila, falei aqui do Quirindo Ornelis, são gaúchos aqui de Pelotas, que se apresentaram, estão ainda se apresentando nesses dias 20 e 21 de setembro, aqui na nossa cidade. Temos o Alemão Preto ali do Capão do Leão. Alemão Preto também, tia. Sabe que ele mora no Capão, mas é meu conterrâneo de Canguçu, tu sabe disso? Sim, é. O Alemão Preto é de Canguçu. Grande trovador, um grande amigo. Meu querido amigo Alemão Preto também, que está junto conosco na Rural, fazendo belas apresentações artísticas. A nossa cultura sendo vivenciada lá na nossa Associação Rural, que abriu as portas, concedendo sem custo algum, para que pudessem fazer esse momento, essa marca e esse evento tão bonito que está acontecendo. Birinha, temos aí? Pronto aí, Birinha? Não, o Birinha está calmo. O Birinha está calmo hoje, né? O Birinha... Mas ele vai encontrar, pode ter certeza. Eu aposto no Birinha. Não, o Birinha consegue sim. Programa UPA Café a Comunidade, lembrando aí que você pode nos assistir pela rede social. Na rede social você nos assiste aí toda semana aí, né? E no sábado você está nos assistindo ao vivo aí. Canal 14 da NET. No Facebook, na página TVC Pelotas, no YouTube você também encontra o programa UPACAF e a comunidade, e agradeço sempre o carinho de todos vocês que estão. Compartilhe esse programa aí para mais gauchado assistir, né? Mais gauchado você pode compartilhar nesse momento aí, né? Que se compartilhar agora, depois você vai assistir na íntegra também, você procura ali no YouTube, você, né, e na página da TVC, você encontra aí o programa UPA Café Comunidade, hoje numa data especial, 20 de setembro. Valdir, só para deixar claro que é água, viu? É água sem gás, não é cachaça, não é canha. Se fosse canha, seria na guampa. Mas muito gaúcho pega ali uma garrafinha dessa também, de coisa, claro, e bota a pinga ali, né? Com certeza. Muitas vezes é Coca-Cola, uma misturada com uma cachaça. Faz parte da tradição do gaúcho. As bebidas que os gaúchos saboriam, como a gente tocou nessa parte da pinga... Não, a principal é a cachaça, né? O vinho também, né? Sim, mas aí é uma questão mais reservada, assim, mas a cachaça é a tradição. Quando se faz a canha na guampa, quando se pega a cachaça e desdobra com limão, por exemplo, também é uma das bebidas preferidas do gaúcho, né? Tu fazer, por exemplo, e eu fiz isso, eu fui lá perto de Canguçu a cavalo buscar a chama crioula no ano de 2023, quando eu fui o patrono da Semana Farroupilha, de Pelotas, eu fui lá, e não tem, lá pelo certo autor do campeonato, tem que tomar um trago porque tu cansa, né? Vai te faltando as forças, não está acostumado há muito tempo a andar a cavalo, vai te doendo o corpo. Tu toma um gole de canha, vai embora e segue a viagem, e foi bonito, eu jamais vou esquecer aquele momento. Quando eu fui o patrono da Semana Farroupilha, quando eu recebi do MTG Gaúcho a Comenda João de Barro. A Comenda João de Barro é uma tradição do MTG entregar para as pessoas que fazem e que trabalham pela tradição gaúcha seu resgate no Rio Grande do Sul. São escolhidos pelas regiões tradicionalistas. E a 26ª região, naquele ano, me escolheu a mim para receber a Comenda João de Barro. É uma comenda que eu guardo com muito carinho, com muito orgulho, lá no meu gabinete. Essa comenda que sempre gosto de apresentar para os amigos que me visitam, que fui agraciado com essa comenda tão bonita e que me deixa muito orgulhoso de ter recebido e ter sido merecedor desse prêmio ofertado pelo MTG Gaúcho, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho, que é sua sede na cidade de Porto Alegre, na capital. Vamos lá, bugio. Dança do bugio. Dei de rédeas em busca de um baile campeiro, à luz de candeeiro, queimando o pavio. Cheguei como chega, sem dar o de casa,
primeira vaza, dancei o bugio. Dancei toda noite levando comigo O resto de baile no meu assovio, lembrando da moça da flor no cabelo, pedindo ao gaiteiro o mesmo bugio. olha o bugio da fronteira. Ronca o bugio de Lagoa, Vacaria e Serra Baixo. Mas esse veio da fronteira com o chapéu de barba e cacho. De bomba cheia, alpargata e gaiteiro, de olho por baixo. De bomba cheia, alpargata e gaiteiro, de olho por baixo. Se eu te pego o bugio detoso, detosando te tiro o cartaz, e te largo de cola erguida, que a cachorrada de atrás. Não tenha pena dessa gaita preta, Daniel Vac. Vamos tocar um bugio pro Brasil inteiro dançar e gostar de conhecer. Dos bugios que cantamos ao povo, surge um novo montando lorotas e trazendo na mala de viagem a bagagem de 1000 anedotas. Diz que veio de um pago distante, onde o diabo perdeu suas botas. Dos bugios que cantamos ao povo, surge um novo contando lorotas. No lugar onde posa o bugio, lobisomem se manda lacria, paga lume e apaga o candeeiro. E o sol chega mais tarde no dia. Esse é o bugio que vai pros bailes. Vamos junto! Vamos lá! É isso aí! Tem muita gente que já dançou bugio aqui, que gosta de ir no fandango do Serrano. Vamos dar essa gente pra dar uma subidinha com os ciganos aí, então. O bugio que vai nos bailes, seu moço, sempre se mete a cantor. Tira a gaita do gaiteiro, seu moço, que no palco é tocador. E a gauchada já gosta, seu moço, sapateia e bate o mango. E o bugio puxando a gaita, seu moço, toma conta do fandango. Que coisa bem linda, Valdir. Aí a rancheira, no grupo Os Serranos, né? Paixão Cortes, ele que criou os CTGs, essa tradição gaúcha, ele sempre dizia: faz nos CTGs a extensão das suas casas. E é verdade. O CTG, ele é uma extensão das nossas casas, aqueles que gostam, né? Que vão para dançar. Eu me criei em CTG, me criei em fandango, dançando rancheira, vaneira, shot, tudo. E hoje, claro, a vida muda um pouco, né? Hoje o meu tempo é mais escasso, digamos, que nem gaúcho. Me envolvo muito em outros tipos de trabalhos, segmentos, né, do meu mandato, mas a tradição gaúcha eu cultivo desde guri, desde piá. Então tenho um carinho muito especial, por isso que na semana, principalmente na semana farroupilha, sempre vou para a Câmara, faço discurso na tribuna de gaúcho, toda semana piochado, porque eu acredito e defendo essa cultura, essa tradição que é muito bonita, exemplo para todo o país. Eu tenho um amigo meu que mora no Rio de Janeiro, de vez em quando ele me chama: tia, me manda um verso aí, me conta alguma coisa, eu gosto de ouvir a tua voz. E aí eu faço lá para ele algumas coisas lá, ele gosta e tem um carinho muito grande pelo nosso Rio Grande, porque onde chega o gaúcho, de longe se reconhece um gaúcho. Onde tu estiver, tu vê alguém caminhando, falando, tu sabe, esse cara é do Rio Grande do Sul. E o nosso estado é quase que um país diferente da federação, porque aqui nós temos a nossa cultura, a nossa economia, temos o agronegócio, a agropecuária muito presente, os campos do Pampa é muito bonito. Eu já morei em Bagé um período, fiquei lá 2 anos, 8 meses, depois voltei para cá. Eu tenho um carinho muito grande pela nossa terra, pela nossa gente, pelas nossas paisagens, por tudo que o Rio Grande do Sul apresenta para o resto do país. Nós somos um estado diferente dos demais da federação, pode ter certeza. E eu já fui em vários locais.
por onde tu andares, tu não encontra pessoas como o Rio Grande do Sul, tu não encontra essa vivência que a gente faz aqui, tomar o chimarrão junto, de tomar canha no boteco junto, de divulgar aquilo que é nosso. Nenhum estado da federação é que nem o nosso, nós somos diferentes totalmente. O Rio Grande do Sul é lindo de se ver, o Rio Grande do Sul é lindo de se viver. E é por isso que eu jamais quero deixar de viver aqui, de constituir minha família aqui e seguir a minha lida peleando Rio Grande afora. Te dá exemplo aí, né, Paulo Coitim, uma família de músicos se apresentou na SBT há pouco tempo, era filho, filha e o pai. E isso é normal, acontece muito, viu? Sim, se apresentando ali, fizeram um show ali no programa da Patrícia, que está substituindo o pai, né, seguindo a missão, e fizeram um sucesso. Hoje eles são conhecidos no país todo, né, no Brasil todo e no mundo também, através da SBT, onde tem alcance, né, porque hoje tanto a Globo como a SBT, ela vai para o mundo inteiro, né, o pessoal que estão morando lá cultiva, e muitos estrangeiros também cultivam muito, né? E o CTG do nosso Rio Grande do Sul se apresenta em todo o país, né? Faz sucesso com a cultura gaúcha, né? Valdir, quando tem cruzeiros que fazem o país inteiro, né? Os passeios embarcados pelo mar. Em Rio Grande, quando chega um cruzeiro, principalmente o que vem dos Estados Unidos, o cartão postal no Superporto de Rio Grande, quando chega o cruzeiro, é danças tradicionais, músicas gaúchas. E os americanos ou de outros países ficam encantados com a nossa cultura. Agora, recentemente, eu estava acompanhando também pela televisão, no início da semana Farroupilha em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, quando aviões que chegavam de outros estados, de outros países, eram recebidos com danças típicas gaúchas no aeroporto Salgado Filho. E que bonito, as pessoas ficaram encantadas com o que estavam vivendo e vivenciando frente a seus olhos, que é a nossa cultura. Divulgar a nossa cultura, divulgar o nosso estado. É o nosso principal cartão postal do Rio Grande do Sul, é a dança, é a arte, é a nossa cultura, que é muito linda e é encantadora. São várias as regiões, são vários locais que cultivam, que demonstram para o país o que é o nosso estado. Eu estive recentemente nas missões, estive em São Miguel das Missões, eu fiquei encantado com o que vi lá. Um pouco da história dos índios, né? Que também, na época dos jesuítas, constituíram muralhas que tem hoje lá. Aqui em Caçapava também tem um marco de pedra ali, que é muito lindo, onde era feito para se defender daqueles que vinham que poderiam ter atacado o estado, faziam de pedra, mas alturas maior que essa parede, assim, Valdir, uma coisa maluca de se ver. Mas naquela época fazia pata de cavalo no braço, no suor, né? Se defendendo as regiões tradicionalistas e regiões que eram povoadas pelos povos da nossa região, tanto que Caçapava foi a segunda capital farroupilha do estado. Piratini, depois Caçapava. São cidades que são um marco no nosso estado, pela cultura, pela sua história, que são hoje levadas para o resto do mundo afora, através, como tu falasse, da televisão, do jornal, dos rádios, da internet, nem se fala, né? Tem muita coisa bonita aí divulgando o nosso estado. E agora mesmo a gente ouviu aí a música do Gaúcho da Fronteira, né? Gaúcho da Fronteira é que vai ao Brasil inteiro, né? Se apresentar aí a marca, né? Da nossa tradição, né? O Gaúcho da Fronteira é um dos nossos maiores representantes, né? Já tivemos outros tantos. Teixeirinha vendeu, foi um dos artistas que mais CDs, aliás, na época era disco de vinil, que vendeu com músicas gaúchas, foi Teixeirinha. Gil de Freitas também vendeu muito CD, muito disco na época, né? Ó, Ibirinha, tem alguma coisa aí, Ibirinha? Só a música aí, né? Ó, Teixeirinha. Ou é o Gaúcho da Fronteira? Eu acho que é o Gaúcho. Gaúcho da Fronteira pode ser, Ibirinha? Aí, o Birinho. Voltando a música aí, né, pro pessoal, né? É a marca do Gaúcho também, a música. A música é uma das coisas mais lindas que nós temos. A caipira também. Tu falou na cachaça, mas a caipira também é muito cultivada pelo gaúcho, né? Muito, muito. Porque, na verdade, Valdir, a cachaça, chamamos a cachaça desdobrada, é um pouco diferente da cachaça raiz. Sim. Cachaça raiz era de Canguçu, azulzinha lá do Quinto da Costa Sapato, que era chamada cachaça da Alambique. Tchê, mas aquela canha pura, eu vou te contar, desce como uma brasa. Então,
aprendeu a colocar um limãozinho, um açúcar, um mel, dá umas dobradas nela e tu toma com mais tranquilidade. É bom pra tosse, é bom pra gripe, não pode tomar em excesso também, né, tia? Mas é bom. O pessoal confunde. Vou curar minha tosse tomando cachaça. Não, e aí cura, porque apaga, dorme. Aí cura mesmo, né? Realmente. Fica anestesiado. Também tem o butiazinho, né? O butiá, né? Que o pessoal cultiva. Que é cultura gaúcha também. Sim. O butiá é uma planta que tem aqui na nossa região e tu coloca pra curtir de um ano pro outro, por exemplo, na cachaça, Deus o livre. Faz um butiá. É louco, Tom. Ah, sim, com certeza. O ovo cozido também, o pessoal cultiva muito naqueles vidros. Com certeza, porque naquela época lá atrás, ou tu não tinha óleo, tinha que fazer com graxa. Sim. E no aperto não tinha que fazer, tu tinha que colocar uma cambona com água na brasa, botava o ovo de galinha, descascava, botava um salzinho e comia. E alimenta. E é bom até hoje, aliás, eu vou te contar, Valdir. Eu faço até hoje, eu tô com fome, chego em casa, não sobrou janta, não sei o que, chego tarde, pego um ovo frito. Pega o cacetinho, um pãozinho, bom pão caseiro. Faz um omelete também? Faz, mas Deus o livre. Esse não tem... Pra mim, um dos maiores pratos da nossa tradição é o ovo frito, né? Com salzinho, um pãozinho e uma xícara de café, se tiver. E tá feita a janta, feito o almoço e tá resolvido. Alimenta muito bem. O gaúcho sabe se virar, né? Com toda certeza. Né? Com toda certeza. E economiza muito também, né? A roda de carreta é feita com água e fermento, né? E farinha. E a farinha de trigo. A broa de milho que é feita com farinha de milho. Eu comi muito, me criei comendo broa de milho no interior de Canguçu. Aliás, eu vou te confessar o seguinte, naquela época, Valdir, eu estou com 52, nasci em 73. Foi tempos difíceis, minha família é muito pobre. E nós caçava, pegava nas arapucas, eu fazia arapuca para pegar pombão nas lavouras de feijão. Colocava na lavoura de feijão, a pomba vinha para comer o feijão, ainda. Logo que se plantou, eles vinham, estragava a planta, nós pegávamos os pombão, matava, despenava, fritava e comia. E se alimentava, e tô aqui. Claro que hoje em dia, talvez quase ninguém mais faz, porque tá tudo mudado. Hoje em dia tem muita coisa que mudou, principalmente a questão da cultura, né? Talvez muitos não há necessidade, mas eu passei por tudo isso. Tempos difíceis, meu amigo. Muito difícil naquela época. Aliás, a primeira casinha que a gente teve lá fora no terceiro, eu nunca me esqueço, era um chalé, né? Feito de quase praticamente pau a pique. Depois, com o passar do tempo, o pai era agricultor, era carpinteiro, era ferreiro na região do terceiro de Canguçu. E eu e minha mãe sovávamos o barro a pé, com os pés no chão, colocava na forma, levava no terreiro para secar, depois fazia o forno e secava o tijolo até fazer a nossa primeira casinha de material. Foi tempos difíceis. Naquela época não tinha banheiro, por exemplo, tudo era mato, era campo. Porque era a tradição da época, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha nada, era muito difícil, Valdir. As coisas evoluíram muito, a gente às vezes se queixa ainda hoje em dia com barriga cheia. Naquela época não tinha. Às vezes eu falo para meus filhos, eu conto um pouco do meu passado, eles não acreditam. O Valdir, olha ali, ó. O Birinha descobriu mais alguma coisa ali para nós ler. Junto comigo, em Destinos do Sul, onde desenhando a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E aí o guia já está explicando um pouco mais, contando mais algumas histórias. E o guia nos contou, claro, sobre a estátua do Jaime Caetano Brown. Eu já te mostrei o ano passado, mas você comentou algumas coisas bem interessantes, que tem uma cápsula do tempo ali que vai ser aberta em 2102. Bem interessante essa história também. Inicialmente o pessoal disse que foi um dos que colaborou para a invenção do rádio. Então o padre Landão de Moura, na verdade, o Guaíba. E o Guaíba, vejam bem, ano passado ele entrou aqui. Aí é o acampamento. 2 metros de água. Não, ali não é o acampamento, é outro local. Mas estão ali, pelo que eu entendi, fazendo a entrega de uma estátua de Jaime Caetano Brown. Se eu não me engano, Birinha. Grande pajeador, um grande artista, um grande gaúcho também, né? Que divulgou a marca dessa estátua por todos os cantos por onde andou. Ali, ó, agora sim, ó, é o canto do acampamento Farroupilha. Que coisa linda, tia. E o sol já vai caindo aqui no acampamento Farroupilha. E a gente encerrou. Então, essa visita guiada, feita aí para a Prefeitura de Porto Alegre, e encerrou ali no Instituto Oliveira Silveira, um poeta negro importante que deu origem à data. Hoje não consegue caminhar nesses corredores aí, Valdir.
É muita gente, são milhares de pessoas que estão lá agora, nesse dia 20. Durante a semana é feitas visitas. E aí o pessoal está acampando, está acampado ali, ó. Olha lá o fogo na ponta lá, já deve estar fazendo ali um churrasco na ponta lá, são no costelão. Podem estar aqui nesse congraçamento. É claro que eu vou te deixar um convite para tu curtir, compartilhar esse vídeo com os teus amigos, seguir nas nossas redes sociais e também... Olha aí, né? Tá aí, né? Mostrando um pouquinho ali do acampamento. E aqui também tem espaço físico para fazer isso, né? Para criar esse... A própria Associação Rural, aquele baita espaço que tem... Não, e está à disposição sempre. Tanto que a gente está fazendo um evento agora e ele sempre abre as cancelas para conceder para aquilo que a gente possa fazer, queira fazer. São muito parceiros, Valdir. Não podemos negar. A Associação Rural tem sido parceira do tradicionalismo, da nossa cultura, divulgando, colaborando, levando a marca do gaúcho, né? Porque ali tem criadores de cavalo crioulo, tem o criador da vaca Jersey, do Devon, enfim. Ali está a marca do gaúcho, está dentro da Associação Rural, onde tem os espaços, as cancelas, as mangueiras, né? Tem tudo ali. Uma das coisas, quando eu era pequeno, eu me lembro aí que os meus pais, meu pai e a minha mãe diziam assim, vamos comer pão de pedra. Pão de pedra? Pão de pedra, eu pensava que era, eles raspavam a pedra e faziam. Como é que é feito? O pão de pedra, ele é um pão que não é batido, né? Sim. Ele não é muito sovado. E eu chamava lá fora o pão de laje, porque ele fica literalmente folhadinho. Tinha um pão de pedra, um pão ou uma laje, outro chamava de chatasca, é um pãozinho que tu quebra com a molho quentinho, com café preto, Valdir. Até hoje, se eu ligo para minha mãe, amanhã eu vou ficar contigo em Canguçu. Ela faz um pãozinho de laje para mim, eu chego, ela faz um forninho a lenha, assadinho, Valdir. Esse sim, tia, olha, eu como a ficar triste. Porque eu me criei com essas coisas, né, tia? Aprendi, através da cultura, da culinária da minha mãe, no interior de Canguçu, a fazer. Até hoje, ela faz quando eu vou lá. Aliás, a minha mãe, deve estar acompanhando o programa agora, é muito amiga do Paulo e da Cris, porque o Paulo e a Cris em seguida estão em Canguçu, nos fandangos por lá, e eles se encontram. E a mãe tem uma amizade muito grande pelo Paulo e a Cris, são os diretores aqui da TV, a qual eu transmito aqui desde já um abraço, cinchado abraço a eles, são meus amigos, e tenho um carinho muito especial pelo Paulo e pela Cris. Programa UPACAF é a comunidade, né, contando um pouquinho da história da nossa tradição, né, nossa tradição, que é essa Semana Farroupilha, que aconteceu durante a semana, o que está acontecendo hoje, dia 20, né? Pão com torresmo. Poxa vida, Valdir. Olha, meu colesterol está muito alto, tia. Eu tô me cuidando, não sei se tu tá sabendo, tô tomando medicamento. Mas se rola muito também, pãozinho com torresmo, né? Com uma manteiga batida na hora ali, muitas vezes feito, na hora um queijinho, né? E um pãozinho aí, pão com torresmo. Valdir, tem umas culturas que talvez as pessoas da cidade, muitos não sabem. Quando a gente era guri, piazão lá em Canguçu, o pão assado na boca do fogão, o fogão a lenha. Tu pegava a espiga de milho, tu ia na lavoura, quebrava, colocava no espetinho, botava na brasa e ia tostando, torrando ele assim, e tu ia comendo. Que coisa maravilhosa. A massinha do pão, quando fazia o pão de meio, milho com trigo, tu pegava a massinha, enrolava num palitinho, num espetinho, e ia também no fogão a lenha, dava uma torradinha nele e comia. Tio, tu tá falando aqui, tá me dando água na boca, porque eu tô voltando à minha infância, eu passei por tudo isso. Nós ia pro campo, pegar a goiaba do campo para comer, nós pegava guabiju, guabiroba, tinha muito naquela época dos matos do vô lá no terceiro. Eu até hoje tenho grandes lembranças da minha época de infância, eu aprendi muito. Então, isso fez parte da minha cultura, da minha criação, da minha evolução. Às vezes eu vejo hoje em dia essa geração, eu chamo meu filho, essa geração mais Nutella, porque não passaram por nada disso. Hoje eu deixo meus filhos todos os dias de carro na escola de manhã e buscamos eles também, os dois do meu casal, de tarde. Eles têm aula de manhã até meio-dia, meu filho está no ensino médio, algumas aulas à tarde, não vão a pé para a escola. Naquela época, Valdir, eu ia quebrando geada de chinelo de dedo no meio do mato, no meio do campo, fugindo de vaca, fugindo dos touros, fugindo de cavalo, no meio do campo, quebrando geada, literalmente. Hoje em dia, tu já viu criança de chinelo de dedo na rua e não vai, tio. Hoje em dia é tudo mudado. É outros tempos. E a gente não adoecia por aquilo, porque a gente era formado naquele modal pelos pais, ensinando como é que tinha que se fazer. E assim a gente vivenciou, e assim a gente aprendeu,
E foi isso que me trouxe até os dias atuais. É por isso que o meu trabalho na Câmara é muito ligado também para um trabalho social, porque eu já estive do outro lado, eu sei as dificuldades da vida, quanto é doloroso chegar de pequeno a adulto dessa maneira que eu estou falando. Se alimentação precária, matando pombão a campo para comer, com ervilha, não é, que também é uma culinária gaúcha, mas são coisas que nos trouxeram até aqui, e jamais, se tivesse que fazer tudo de novo, com certeza eu queria ter a mesma criação que meu pai e minha mãe nos deram desde aquela época. E o carreteiro, né? O carreteiro feito na hora com uma feijoada, né? Hoje cultivam muito, né? Nos acampamentos, né? Muito, nas rondas crioulas. Nas rondas crioulas. Tem muito. Aliás, hoje, dia 20, tem de carreteiro noite. De charque. Tem, eu gosto muito do carreteiro de charque. Um carreteiro de charque, Valdir, tu dá 2 fervidas nele, tira o sal em excesso, e depois tu bota ele para cozinhar um pouco, ele cozinha, tu pode fazer só com aquele sal que está nele. Tu fez 2 fervuras, tirou a quantidade maior. Depois, se tu tem um feijãozinho feito, Valdir, novo, Deus o livre-te. Tu pega aquele arroz e coloca uma cebolinha pequenininha, a cebolinha miúda, picadinha por cima, com um feijãozinho, meu Deus do céu. É muito bom. É cultura gaúcha, é a nossa culinária. Sim. É a nossa tradição, né? Que tem lá nos ranchos, no Rio Grande do Sul afora. Programa UPACAF Comunidade está chegando ao final. Quantos minutos temos aí, Berinha? 3,5, né? 3 minutos e meio, né? Faltou. Hoje nós não falamos sobre, né, as tuas atividades na Câmara, né? Tem algum projeto já encaminhado aí? O que está rolando aí do governo municipal encaminhando para a Câmara de Vereador? Algum projeto importante aí para a comunidade que tu possa dizer nesses 3 minutos e pouco? Valdir, tem uma grande necessidade dos servidores públicos, alguns espaços que precisam ser ocupados, principalmente naquelas escolas que tratam com as crianças portadoras do aspecto autista, que é aquele professor auxiliar na sala de aula, por exemplo. Essa criança precisa ter um olhar diferenciado. O governo está mandou essa semana para a Câmara um projeto para que abrir espaço para contratação, para repor o servidor público, que onde não tem, nas escolas, tem outros segmentos também. Nós vamos aprovar, com certeza será aprovado, e assim aos poucos irão sendo chamados conforme a necessidade. Vai se criar esse servidor, vai se criar esses espaços para que possam aos poucos sendo preenchidos, né? Que ao todo, para ajustar, claro que não vai ser todo chamado de imediato, mas serão mais de 1.000 espaços criados para que possam suprir a real necessidade do serviço público em Pelotas, tanto para a saúde, tanto para a educação, para a segurança. São vários os cargos, os espaços serão criados para que possam ser ocupados por concurso público ou pessoas que passam por concurso de forma classificatória para não SCC, muito pelo contrário. São pessoas que serão feitas provas para exercer as suas funções na rede municipal de Pelotas. E para encerrar, né? Está encerrando mais um programa nessa Semana Farroupilha. Tu quer mandar um verso aí para os gaúchos? Não, o verso eu fiz no início, né? De agradecimento, a oportunidade do meu boa tarde, e deixo aqui uma reflexão para todos nós, que sejamos exemplo da Semana Farroupilha, que sejamos exemplo daquilo que o tradicionalismo nos traz até aqui. Força, garra, resistência, foco, que a gente possa estar levando sempre por onde andar. Um olhar diferenciado, um carinho e um abraço cinchado para todos os gaúchos, prendas e peões da nossa Pelotas região. Gratidão. Seguimos. E a gente fica por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa UPACAF e a Comunidade. Tem bastante polêmica.